verso 14 e 15, diz assim a palavra: Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que as dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Santo, muito precioso poder estar diante de Ti, diante da Tua palavra. Pai, reconhecemos que se o Senhor não fizer esta obra, Pai, de interpretar a Tua palavra para nós não iremos, ó Pai, alcançar absolutamente nada. Nós confiamos em Ti, Pai, que Tu reveles a pessoa de Cristo em nós. Queremos ver, ó Pai, algo mais da glória de Cristo, da pessoa dele. Ele é o centro da igreja. Ele é que veio este mundo em carne, que morreu a morte de cada um de nós, nos deu a sua própria vida, sua vida santa, sua vida justa. Pai, obrigado porque todo o Teu amor foi colocado em Cristo. O Senhor tem depositado através de Cristo na sua igreja. Pai Santo, que os nossos corações sejam bem atentos e concentrados para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós. Repreende, ó Pai, todo o espírito contrário à Tua voz, à Tua palavra. Que o nome de Jesus, ó Pai, seja exaltado nesta reunião, como já foi feito pelos louvores, a nossa adoração. Também queremos, ó Pai, vê-lo através da Tua palavra, tocar a Tua realidade mais íntima, mais profunda. Teu Espírito é aquele que perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Por isso, Pai, revele para nós aquilo que Cristo é, na sua totalidade absoluta. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, se nós avaliássemos de fato o preço do nosso pecado, como nós iríamos agradecer o Senhor por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez? Nós não temos a mínima ideia de perceber que o que o nosso pecado causou na pessoa de Cristo. Aqui, se nós temos que pular um pouquinho para trás da criação. Antes de Deus criar todas as coisas, já havia ali aquele conselho eterno, já havia ali aquela reunião da Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, decidindo em comum acordo aquilo que seria feito por cada um de nós. E o Filho, voluntariamente, ele decidiu vir a este mundo em carne, no conselho eterno. Ele que viria para nos resgatar, para nos redimir, nos libertar totalmente do nosso pecado. Agora a gente vai ver que o nosso pecado ele é tão nojento, tão podre, tão horripilante diante do Pai, que nós vamos ver hoje aqui com a ajuda do Senhor como que Cristo sofreu. E por que Ele sofreu tanto? Por quê? Na cruz, o Pai, Ele não contemplou o seu Filho. Mas primeiro nós temos que entender que a encarnação, Cristo, Ele se fez carne, se fez homem. Por que da encarnação? Porque Ele iria nos substituir lá naquela cruz. E Deus não pode substituir um homem. Mas Ele encarnado se tornou homem, então Ele podia ter nos substituído na cruz. Porque Ele se fez carne. Ele como que dispensou todas as suas glórias de Deus para se tornar dependente do Pai, do seu Espírito ali na pessoa de Cristo, conduzindo Ele em todas as direções até a cruz. Ele foi conduzido pelo Espírito
Então ele precisava ali do auxílio do Espírito Santo para ser fortalecido em todas as coisas. Nós vamos ver aqui que ele ficou, no momento da sua crucificação, muito desfigurado. A palavra fala aqui como pasmaram muitos à vista dele, pois seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer. Naquela época as pessoas, os assassinos criminosos, eles eram crucificados e mortos também pela instrumentalidade da cruz. Mas Jesus, o sofrimento dele foi tão grande que ele ficou desfigurado. Ele sofreu mais do que o de outro qualquer outro homem. E a palavra fala aqui que a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Ele de fato experimentou ali na cruz o que é sofrer, o que é morte. Ele experimentou na cruz, ele bebeu, irmãos, bebeu a morte, provou a morte por cada um de nós. Ele provou a nossa morte. Por isso que antes dele ir para a cruz, ele orou lá no Getsemane. Vocês lembram? O que o nosso pecado fez com o nosso Senhor? A ponto dele sentir pavor. A alma de Cristo entrou numa depressão profunda, pavorosa, uma depressão tão grande que ele sabia que ele iria ficar separado do Pai algumas horas. Então isso ele entrou, isso foi pavoroso para o Filho. Não que ele temia a cruz, mas ele temia sim a separação do Pai, ainda que fosse por poucas horas. Ele experimentou ali a morte, provou a morte de cada um de nós. A ponto do salmista, Salmo 22, que fala ali do sofrimento de Cristo, começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? A ponto de chegar a este Deus santo, puro, imaculado. Dá uma olhada no Salmo 22, versículos 6 e 7. Veja que situação que o nosso Senhor teve que passar a enfrentar. O Salmo 22 é o Salmo do bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. E aqui ele está dizendo assim, lógico, Davi dizendo, mas pelo Espírito, aquilo que haveria de acontecer lá naquela cruz. Versículo 6 diz assim: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Então aqui, lógico, aqueles soldados que fizeram isso com Cristo, aqueles instrumentos malignos ali, aqueles homens judeus e romanos, foram instrumentos malignos que o Senhor usou para ele sofrer todo esse tipo de tortura lá naquela cruz. Mas o Pai já havia designado dentro do conselho eterno que ele viria e iria sofrer tudo, porque Deus iria punir nele o meu e o seu pecado. Então, quão sofrimento passou o nosso Senhor ali na cruz. Que horas terríveis. Então esse é o preço do nosso pecado. Agora, naquelas horas que antecediam ali a cruz, o nosso Senhor ele sentiu pavor e angústia. Vamos dar uma olhada também, para nós introduzirmos, para vocês verem o que o nosso pecado fez com o nosso Senhor. Marcos capítulo 14, versículo 32 a 34. Vejam aqui, irmãos, e considere isso no coração. Se você pôde ter hoje os olhos abertos para crer na verdade da palavra, que você morreu com Cristo, isso foi inteiramente pela graça. Agora veja aqui, irmãos, eu quero que vocês imaginem a cena como que estivesse ali perto de Cristo, vendo aquilo que ele iria passar. Marcos capítulo 14, verso 32 em diante, acompanha aí comigo. Olha, fala assim: então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia.
nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus verdadeiro. Ele sentiu ali, tomado. Essa palavra tomado que envolveu todo ele, todo o seu espírito, toda a sua alma, todo o seu corpo. Ele ficou trêmulo, tomado de pavor. Uma pessoa que a gente não sabe o que significa sentir pavor. Não sei como é que eu poderia expressar isso para vocês terem uma ideia do que é sentir pavor. Imagina você estar diante de uma pessoa, uma criancinha de colo, e aquela pessoa estrangulando aquela criancinha com faca, aquele pavor. Não, mas não é isso, não dá para se comparar o que ele passou. Ele sentiu tomado de pavor e de angústia, e disse aqui, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Então vocês imaginam o que é o nosso pecado, irmão? O que o nosso pecado fez com o nosso Senhor Jesus Cristo? Aquelas horas foram terríveis. Sabe para que ele sentiu esse pavor aqui? Este pavor é o pavor do pecador. É o meu e o seu, sem a vida de Cristo. E para que nós então fôssemos libertos deste pavor aqui, ele teve que passar por tudo isso. Por isso que Hebreus 2, verso 14, uma irmã que encontrou, leia para nós lá, Hebreus 2, versículo 14. Coisa preciosa. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E o 14? É o 14. E o 15? E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então a morte, ele passou tudo isso para nos livrar, nós que estávamos escravos da morte por toda a vida. Então a morte é algo muito pavorosa. A morte é assustadora, pavorosa. Agora essa angústia o Senhor passou ali, porque ele tinha uma intimidade tão grande com o Pai. E quando ele orou ao Pai, ele sabia que aquela hora, a sua hora estava chegando. Então ele passou por tudo isso. Então aqui, irmãos, e esse relato aqui de Isaías 52, 14 e 15, ele vai mostrar como ele ficou desfigurado lá naquela cruz. Desfigurado. Aí no boletim, todas as coisas que Jesus Cristo veio fazer neste mundo têm a ver com os decretos divinos anteriormente estabelecidos por Deus. Foi os soldados romanos e judeus que crucificavam Cristo? Foi. Mas eles foram instrumentos malignos usados pelo Senhor para crucificar a Cristo ali. E isso aqui ele estabeleceu já no seu conselho eterno. Lembra que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões? Então foi estabelecido por Deus. Tudo aquilo que Cristo passou já havia sido estabelecido pelo Pai, pelo desígnio do Pai. Os decretos redentores de Deus foram estabelecidos na eternidade e nunca são elaborados ou executados a parte de Jesus Cristo. Ou seja, foi Deus, o Pai, quem o determinou para o Filho, uma vez que ele voluntariamente quis vir a este mundo. E ele veio a este mundo não foi por outra coisa, a não ser por amor. O amor dele levou ele a sacrificar. Por isso que o amor tudo sofre. Lembra lá de 1 Coríntios 13:7? O amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Esse é o amor divino, o amor ágape, suporta. Então Jesus suportou tudo isso pela determinação de Deus lá. Conforme diz lá em Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1. Quero que nos leia a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. A Bíblia diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário,
participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Ou seja, quem é a favor do Evangelho, crê no Evangelho e vive o Evangelho, vai ter participação nos sofrimentos de Cristo, segundo o poder de Deus. Agora veja o 9: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo, olha aqui, irmãos, antes dos tempos eternos. Quinta-feira nós tratamos de um assunto aqui interessante. Nós vimos antes da eternidade. Queridos, antes de cada um de nós ser formado, o Pai já nos via e o Pai já nos escolhia. Se você hoje pode crer no Senhor Jesus Cristo, você tem que dar muita glória a Deus por isso, porque antes que houvesse tempo, Ele já tinha visto a você e a mim. Que lindo isso, irmãos. Imagina, fomos escolhidos antes da fundação do mundo em Cristo. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Então, qual é a razão de nós não sermos mais assíduos com relação a Cristo, aos irmãos, à igreja que Ele constituiu em si mesmo, em amor? Entende? Isso é tão maravilhoso, mas pela sua própria determinação, Ele determinou que todos nós aqui, e aqueles que irão crer em Cristo por intermédio da palavra do Pai, o Pai já determinou. Por isso temos que pregar o Evangelho a toda criatura, porque nós não sabemos quem que vai crer, quem que não vai crer. Então, nós já fomos eleitos em Cristo antes dos tempos eternos. Então, o Pai não está preocupado se você era um sem vergonha, um safado, um adulto, um prostituto, se você era uma tranqueira, igual nós somos, tá? Mas Ele já não olhou para isso, Ele olhou para aquilo que foi feito na cruz, lá no seu Filho Jesus. Quando Ele contemplava eu e você no Filho. Por isso nós somos aceitos. E aceitos desde a fundação do mundo. Não é por acaso que você está aqui hoje. Não é por acaso que você creu nessa palavra. Você creu porque Ele quis que você cresça. Ele nos elegeu nele desde a fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Agora que conhecemos o trabalho do Senhor, temos que conhecer e experimentar o trabalho da cruz em nós dia a dia. Dia a dia. Porque Ele quer nos aperfeiçoar. Porque se nós vamos morar eternamente com Ele, no estado que muitos se encontram, não tem possibilidade. Ele tem que trabalhar conosco, nos amadurecer, nos aperfeiçoar. Não ficar tão maduro assim, igual a dona Nair falou para mim hoje. Estou tão madura que caí 4 tomos. Que maravilha, atrás de pimenta, coisa boa, né? Mas questão de amadurecimento é a pessoa de Cristo ser formada em nós. A vida dele vai crescendo em nós, vamos ficando maduros. Aqueles problemas, picuinhas vão desaparecer de nós. Não vamos dar mais importância para isso, porque temos um que nos justifica, é o Senhor. Então, por essa razão, a Escritura sempre usa a expressão em Cristo quando menciona o decreto redentor de Deus. Quando a ação redentora de Deus é aplicada a nós pelo Espírito Santo, é só quando a ação dele pelo Espírito é aplicada a nós, somos habilitados, lógico que é pelo Senhor, somos habilitados a crer e temos acesso pela fé em Cristo às coisas que Ele fez por nós e que Ele é em nós. Amém. Agora veja que esse texto, 1 Coríntios 1, verso 30, a Bíblia diz assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Essa palavra redenção aqui significa aquele que redime, aquele que resgata. Estávamos em uma feira de escravos. Ele foi lá e pagou o preço do nosso pecado com a sua própria morte, né? Então, queridos, Ele é a nossa sabedoria. Ele se tornou da parte
parte de Deus, graças ao Senhor que é da parte de Deus, para mim e para você, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tudo isso Ele é na sua essência, para cada um de nós. Como nós precisamos do nosso Senhor, irmãos. Como precisamos dele. Não é a nossa justiça própria. Paulo fala que Ele é a nossa sabedoria e a nossa justiça. Paulo fala, não tendo justiça própria que procede da lei, mas a que vem da fé em Cristo Jesus. Em nosso texto básico, podemos observar que a humilhação de Jesus Cristo não passou despercebida, mesmo as pessoas comuns do povo. A aparência de Jesus Cristo causou espanto em todos os homens comuns que ouviram. Ninguém, ao ver Cristo, pôde furtar-se ao espanto do sofrimento do servo sofredor. A expressão fechar a boca, aqui lá no primeiro versículo, que nós consideramos aqui, que as nações, os reis fecharão a boca por causa dele. Essa expressão aqui, fechar a boca, está indicando o silêncio diante do espetáculo tão deprimente pelo qual o nosso Senhor passou. A aparência de dor e a atitude perante a dor que o servo sofredor teve fez todas as nações se espantarem. No tempo exato da morte de Jesus Cristo, havia muitas pessoas de várias nações perambulando em Jerusalém. E as multidões se espantaram diante do espetáculo da crucificação, saíam batendo nos peitos. Muitas nações certamente estavam representadas ali naquela hora. E o espanto era geral diante daquele quadro triste que fora imposto ao homem de dores. Já havia sido profetizado a respeito dele, homem de dores. E está aqui tão claro em Isaías 53, verso 3, a Bíblia diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Queridos, aqui a gente vai entender essa palavra homem de dores. Eu estou lendo um livro muito interessante, é do Heber Carlos Campos, é sobre as duas naturezas do Redentor. Ele vai mostrar sobre a encarnação de Cristo de uma forma que eu particularmente nunca tinha visto daquela maneira. Ele vai tratar de uma forma que, olha, quem puder comprar um livro grosso, tem 500 páginas assim, tão precioso, as duas naturezas de Cristo, a gente vai entender o que significa Deus homem, Cristo a encarnação dele. Mas é um livro lindo, precioso. Acho que, olha, quem lê aquele livro lá, eu creio que de alguma maneira vai ajudar você a crescer muito no Senhor. Vai aprender coisas ali tremendas que você nem pensava que existiam. Mas aquele teólogo foi muito feliz em expor Cristo de uma forma tão profunda, tão rica, tão clara, tão cheia de vida, que cada capítulo que você lê, cada parte você chora, porque é tremendo, é muito, muito inspirador, maravilhoso. Então aqui, esse homem de dores que sabe o que é padecer. Jesus, naquele conselho eterno, abra aí em Isaías capítulo 50, versículo 6, vai dizer que ele se entregou a si mesmo para ser castigado. Isso é muito amor, irmãos. Isaías capítulo 50, versículo 6, a Bíblia vai dizer assim, olha que interessante aqui. Ele é como servo, mas ele se oferecendo. Então, olha, Isaías é o evangelho do Antigo Testamento. Um livro tão rico, tão precioso. Eu estou ficando cada dia mais encantado com Isaías. Agora, veja aqui o versículo 5. Olha, o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Versículo 6. Olha aqui, irmãos, nosso Senhor se oferecendo. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Está vendo? Por que ele teve que passar por isso? Por causa do seu e do meu pecado. Ele ofereceu. Imagina aqui que
As pessoas tinham tanta ira de Cristo que chegava a arrancar os cabelos dele quando puxava. Eu creio que o cabelo de Cristo era um pouco grande. Arrancava os cabelos e ofereceu as costas. Entregue à vontade dos homens para fazer o que quer. É terrível. O ser humano é diabólico sem a vida de Cristo. A gente consegue perceber hoje que às vezes nós ficamos tão encantados, elas estão assim, extasiados quando a gente vê um homem estuprar uma criança e depois matá-la. Essa é a vontade do homem, é de matar a serviço de Satanás. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas graças ao Senhor que Ele veio para que nós tivéssemos vida. Abram em Hebreus capítulo 2, verso 10, irmãos. Tudo isso é por causa do medo do seu pecado. Ele se ofereceu. Nós não podemos ficar indiferentes ao Senhor. Hebreus 2:10. Hebreus 2:10, a palavra fala assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, e você faz parte, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. É como que sofrimento é você, quanto mais Jesus Cristo sofria, mais ele estava sendo aperfeiçoado. Isso é contraditório. Como que pode alguém, por exemplo, Cristo, a palavra fala que ele triunfou na cruz. A cruz é lugar de morte, mas o triunfo de Cristo foi na cruz, lugar da derrota, lugar do pecado. Lembra quando Jesus disse lá em João 17, versículo 19, que e a favor deles eu me santifico? Tudo o sofrimento que Cristo passou na cruz, todas as suas dores, todas as suas afrontas, ali o que estava acontecendo, irmãos? Vamos lá para esse texto, João 17, versículo 19. Quero mostrar para vocês uma coisa interessante aqui. João 17, versículo 19. Todo o seu sofrimento foi para uma finalidade. Ele estava sendo aperfeiçoado, mas ao mesmo tempo nos santificando, porque Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Veja aqui o João 17, verso 19, que a palavra fala assim: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Irmãos, você entende isso? Que Jesus, para ele ser santificado ali, meus irmãos, o que ele passou ali nos momentos que antecedia a cruz, e na cruz também. Agora veja em Hebreus 13, 12. Vamos associar esses dois versículos, Hebreus 13, 12 com João 17, 19. 17, 19, a Bíblia diz assim: a favor deles eu me santifico. Em Hebreus 13, 12, veja o que a Bíblia vai dizer aqui. Olha que interessante. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Percebe que tudo aquilo que ele passou, ele estava sendo aperfeiçoado, e ao mesmo tempo ali estava nos santificando, porque ele foi aperfeiçoado pelas coisas que ele padeceu e sofreu. Mas depois este que foi aperfeiçoado, que é Deus, que é santo, veio habitar dentro de nós. Para santificar o povo, ele teve que sofrer fora da porta. Irmãos, você entende agora quão alto preço ele pagou pelo seu pecado lá na cruz? Muito grande, um preço que para você e para mim não tinha condições de nós pagarmos. Vamos continuar aqui então. Todas essas coisas pela qual Jesus passou eram uma exigência do pacto eterno da redenção. A fim de salvar pecadores, o servo sofredor teria de ser contemplado pelos homens e causar admiração e espanto neles pelo seu sofrimento.
Jesus foi rejeitado em sua aparência física. Vamos ler Isaías 53, versículo 2, que diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Amados, ele foi tão humilhado. Ele foi tão humilhado. Ele foi rejeitado desde o seu nascimento. Uma manjedoura, não tinha lugar para ele. Já começou ali desde quando nasceu. Ele já começou a ser rejeitado por todos. Por todos. Aquela imagem, né? Tem aquela caricatura de Jesus, foi procurado. Porque ali é um homem lindo, bonito. Fica dizendo que eu tinha. Nós vamos colocar. Quem faz isso muitas vezes são os americanos. Apresentam um Jesus bonito, lindo, maravilhoso. Igual o Leonardo da Vinci pintou aquele quadro, aquela cena, esquece aquilo lá não existe. Primeiro que aquela mesa linda, todo mundo lá, Jesus bonito ali, e não, era uma mesa em diagonal, a pessoa sentava no chão, ali, etc. E nós temos que ser igual o João, ficar bem pertinho de Jesus Cristo. Porque quando nós estamos perto dele, irmãos, sabe o que acontece? A gente vai ouvir tudo o que ele profere. Pedro não escutou, estava longe de Cristo, mas João estava reclinado ali no seu peito. Quando Jesus disse que um deles ia trair, Pedro fez sinal. Pergunta para ele aí o que ele quis dizer com isso. Quem é? E muita gente não ouviu. Porque Jesus disse: aquele que eu molhar o bocado e der. João ouviu, estava ali. Mas os que estão longe não escutam. Então, queridos, ele foi... Agora, queridos, por favor, a palavra fala aqui que ele não tinha aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que os agradasse. É esse Jesus que vocês querem? Será que nós não temos rejeitado ele, irmãos? Na nossa prática? Será que nós não temos rejeitado ele no nosso viver? Será que de fato temos levado o vitupério de Cristo? Ou temos negado ele com as nossas ações? Os seres humanos sempre se aproximam dos outros por causa de alguma coisa que os atrai. A beleza física é algo que mais aproxima e atrai os seres humanos. Eles são atraídos pela formosura de qualquer natureza. Quando se aproximaram de Jesus Cristo, logo eles se desapontaram, porque não havia nenhuma beleza que os agradasse. Os homens rejeitaram a presença de Jesus Cristo porque ela causava uma espécie de incômodo e algum tipo de repulsa. Portanto, se alguém se aproxima de Jesus crendo nele, não foi por atração física. O cinema americano tem sido pródigo em apresentar Jesus com bela aparência, a ponto das pessoas ficarem atraídas mais por sua aparência física do que por seu caráter divino humano. Isso que você estava comentando aí. Jesus bonito, lindo, maravilhoso. Olha, eu já ouvi isso uma vez no cinema, sentado atrás de umas moças. Puxa vida, olha, era tão bonito, né? E não casou. Que chacota. Meu Deus, que falta de visão de entendimento espiritual. Que cegueira. Ele não veio para isso. Ele veio para nos redimir, para nos resgatar. Veio para tirar o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus foi imolado. É por isso que muitos rejeitam a pregação da cruz, pois a cruz é lugar de morte. Quando nós rejeitamos a palavra de uma pessoa, rejeitamos a própria pessoa. João, aquele que estava sempre perto de Cristo, que dizia que eu sou aquele a quem Jesus amava, apóstolo do amor. Ele diz assim em João 8,47: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Irmãos, tantas profecias no Antigo Testamento já revelavam a dureza do coração humano em rejeitar a palavra de Deus, em rejeitar aquilo que está escrito. Mas o que fica aqui, que é gostoso para nós, é que o Pai sempre vai ter seus remanescentes. E quem é de Deus, ouve.
tem prazer, se regozija em ouvir as palavras de Deus. Mas religiosos não dão ouvidos, porque não é de Deus, né? E Zacarias já havia testemunhado, acho que Zacarias, se não me falar a memória, capítulo 7, estava lendo essa semana, achei muito interessante. Zacarias 7, vamos ler aqui, versículo 8, olha aqui, Zacarias capítulo 7, a partir do verso 8, a Bíblia diz assim: a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falará o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante. E Hebreus vai dizer o seguinte: muito cuidado com o coração perverso de incredulidade. Cuidado, teu coração é nervoso. Coração, se você tirar os olhos da palavra, você começa a se autodirigir. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que vos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. A mesma coisa vai suceder nos fins dos tempos. Estamos vendo hoje a era da graça. O Senhor tem falado, as pessoas têm se recusado a ouvir. E quem tem se recusado a ouvir são os filhos do maligno. Porque, segundo Jeremias está dizendo aqui, capítulo 13, verso 10, é um povo maligno que rejeita a palavra dele. Rejeitou a palavra, pode ser a pessoa mais boazinha do mundo. São pessoas soberbas, mas todo soberbo vai apodrecer. Porque Deus disse na sua palavra, por intermédio aqui deste querido profeta Jeremias, que apanhou bastante, diz assim, Jeremias 13, verso 9 e 10: assim diz o Senhor. Eu gosto dessa expressão, assim diz o Senhor: deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Agora, olha o 10: este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo, de novo aqui, a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este sino que para nada presta. Então, esses deuses aqui não é um Deus, é deuses. Tudo aquilo que se interpõe entre você e a palavra de Deus é deuses, é ídolo, é porcaria. Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, rejeitam. Deus nos dá o privilégio para nos reunirmos todos os dias. Nós somos rebeldes. Nós nos reunimos quinta e domingo de manhã e à noite. A igreja do Senhor. Só que nós somos rebeldes. Nós não nos importamos. A gente não sabe o preço do nosso pecado que foi pago lá na cruz. Nós nos importamos. Uma festa de aniversário é motivo para a gente não deixar de vir no estudo da palavra domingo. Ou quinta-feira estava muito bom aqui, né? Depois disso tudo teve uma festa aqui que o pessoal comeu até sair pelo nariz. Teve salgado, teve bolo, refrigerante. Tem gente que ficou remoendo. Ah, por que não me convidaram? Uai, por que você não veio? Assim, gente, misericórdia. Povo maligno que rejeita ouvir a minha palavra. Povo maligno. Agora, quem é de Deus ouve, tem prazer nas palavras dele. Irmãos, o seu pecado atingiu a natureza humana total de Nosso Senhor. As nossas enfermidades atingiram o corpo e a alma de Jesus com sofrimentos físicos e morais.
Porque lá naquela cruz, falei, coloquei Moraes aqui, porque ele também levou as nossas enfermidades. Enfermidades são a doença da alma. E nós somos muitas vezes muito imorais. Toda a nossa imoralidade ele levou na cruz. Toda a minha e a sua servidorice levou na cruz, para fazer de mim e de você livre. E por que a gente não se volta para o Senhor, irmãos? Por que a gente não se volta para Ele? Por que a gente não leva o cristianismo mais a sério diante dEle? Olha, irmãos, aquele dia da ira vai ser o dia em que o Cordeiro, vai ser o dia da vingança do nosso Deus. E Cristo, eu falei aqui quinta-feira daquele filme que passou um tempo atrás aí. O pai, que era o Zeus, saiu, deixou a esposa com o filho pequeno. O filho cresceu. Pensaram que o marido tinha morrido. Vamos casar com a mãe. O filho não, indignado não, até que o pai voltou, disfarçado. Mas chegou o dia da vingança. Que ele pegou a flecha e matou todos aqueles seus opositores, que não quiseram se submeter ali aos decretos que o Pai havia estabelecido. Da mesma forma vai ser no dia do juízo, porque a palavra fala lá em Tiago que o dia do juízo vai ser sem misericórdia. É o dia da vingança de Cristo. Ele vai vingar todos aqueles que deixaram de crer. Vai vingar todos aqueles que deixaram de viver em unidade. Vai vingar todos aqueles que de fato não se esforçaram por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqueles crentes relaxados serão vingados, todos eles. Quem crê, a gente vai ver isso em suas obras, que Deus já preparou para que nós andássemos nela. Não adianta nada ter uma mente carnal inchada de conhecimento e sem vida de Cristo. Por isso dentro da igreja tem ciúmes, tem partidarismo. Eu sou de Cláudio, eu sou de Madalena, eu sou de Felipe, eu sou de Joaquim, eu sou de Aguinaldo, eu sou de Astor. Para com isso. Nós somos de Cristo. Estamos no corpo. Ou não estamos no corpo? Se estiver fora do corpo, tem fagulhas, fumacinha. E a palavra fala que é fogo estranho diante do Senhor. Clamar a misericórdia dele. Senhor, me livra de mim mesmo. Então precisamos entender que nada do Salvador escapou à manifestação da justiça divina. Irmãos, Jesus passou tudo na cruz, não escapou nada do nosso pecado. Nada. Jesus assumiu todas as coisas humilhantes, tanto do corpo quanto da alma, por causa dos nossos pecados que levou sobre si. Isaías 53:4, a Bíblia diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Irmãos, Ele estava aqui carregando a minha e a sua dor, e nós pensávamos que Deus estava o castigando porque Ele tinha culpa no cartório. Mas não era. É que quando Ele nos atraiu na cruz, quando os nossos pecados foram colocados em Cristo, ali o Pai julgou em Cristo o meu e o seu pecado. Imagina só, irmãos, como é que foi aquilo? Foi morte, foi separação do Pai. Que coragem teve o nosso Senhor. Aquele homem humilde, manso e humilde de coração, que veio para amar, para buscar os pecadores. Esse é o preço do meu e do seu pecado. Mas nós queremos a festa. Não, Senhor. Irmãos, o meu dia está chegando. Vamos estar diante dele. Logo. Você está morrendo cada dia que passa. E eu também. Você tem certeza que de fato ganhou a experiência do novo nascimento? Que morreu com Cristo? Isso é verdade na sua vida, meu irmão? Temos que avaliar isso, não esquecer disso, porque naquele dia vai ser o dia da ira do Cordeiro. É o tribunal de Deus. O tribunal de Cristo vamos receber os galardões. Mas você está preparado? Avalie o seu coração. Se você partisse hoje, querido, é questão de vida eterna.
eterna. É de dimensões eternas, não é assim uma vidinha nossa aqui, prazerosa que a gente vive, transitória. Certamente, e Pedro vai dizer em 1 Pedro 3,18: o justo morrendo pelos injustos para nos conduzir a Deus. Nós somos injustos. O justo veio e nos justificou. Por isso que, olha, meus irmãos, por isso que é o nosso pecado. Porque Deus jogou tudo em Cristo. Foi uma justificação da altura do Pai. Por isso que lá em Romanos 8,33 fala assim: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Como é que é o texto lá? João 8,33. Romanos 8,33. Como é que está escrito lá? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Então, se você creu na sua morte com Cristo, aquele que está morto, justificado está no pecado, quem vai poder condenar uma pessoa que creu que morreu com Cristo? Porque é Deus quem os justifica. Como que vai ter condenação? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Tem que estar em Cristo. Fora de Cristo você é um perdido, uma perdida. O nosso Senhor Jesus Cristo levou de nós, o nosso Senhor Jesus Cristo levou tudo de nós lá na cruz e também foi traspassado pelas nossas transgressões. Quando eu falei que levou tudo, levou a tua maldade, sim, e a tua bondade também, porque a tua bondade e a minha não presta. Nós fingimos ser bons, mas nós somos maus por essência. Ele colocou sua bondade em nós. A bondade que o mundo quer ver é Cristo em nós. Vamos ler aqui Isaías 53, verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi traspassado pelas nossas Isso aqui não foi que ele foi furado, é muito mais do que isso. Ele foi traspassado nas suas entranhas, ali pelo Pai, pelas nossas transgressões. Irmãos, até quando nós vamos ficar dormindo? Até quando? Ele, o Senhor, o Salvador, ele foi traspassado pela minha e pela sua transgressão. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O Pai agradou morrer, porque naquele conselho eterno havia decidido que o Cristo, filho, você vai para lá, você quer ir, você vai, mas vai passar por tudo isso. Eu quero, Pai. Meus irmãos, que amor! Nós temos que compreender o amor do Pai. O amor de Cristo por cada um de nós, pela sua igreja. Ele morreu pela igreja. Oh, bendito sacrifício! E ele atraiu a todos. Mas esses todos são aqueles que antes da fundação do mundo ele já sabia que iria crer nele. Por isso ele escolheu cada um de nós. Imagina, antes da fundação do mundo, onde é que você estava? Para pensar um pouquinho. Onde é que você estava? Mas o Pai já te via. Já lhe via, já lhe contemplava, você sendo aceito no Filho. Não dá para a gente compreender isso. Temos que receber pela fé. Receber pela fé. Jesus, quando foi pendurado no madeiro, um soldado atravessou-lhe o lado com uma lança. Mas esse traspassamento é mais profundo do que o gesto grosseiro e brutal daquele soldado. Foi o próprio Deus quem atravessou as entranhas do Redentor com a manifestação da sua ira. A ira divina caiu sobre a natureza física de nosso Senhor Jesus, porque naquele momento Deus estava contemplando os pecadores, os quais o Verbo encarnado substituía, e não a pessoa de seu Filho. Nós fomos castigados ali, como se fosse eu e você, no Filho, em Cristo. Percebe o tamanho da obra que Ele fez na cruz, irmãos?
Ele não viu o filho, via nós, então ele castigou o filho como se fosse nós. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, não sobre nós. Nós fomos salvos pela graça. Meus irmãos, tem que entender isso, senão a gente nunca vai compreender a obra que ele fez na cruz. Se nós temos dificuldade de compreender a obra redentora de Cristo na cruz, como vamos compreender o caminho da cruz? Que é algo mais maravilhoso ainda, porque ele quer agora formar o Filho em nós, mas ele tem dificuldade até de compreender a obra da cruz. Falando aqui igual um radialista, narrando um jogo de futebol. Misericórdia. Irmãos, que tremenda obra. O castigo físico que ele levou foi a natureza penal, judicial. Os homens que o atravessaram foram apenas instrumentos malignos nas mãos do Todo-Poderoso, cheio de ira. Para livrar pecadores desse traspassamento provocado pela ira divina, Deus exigiu que o seu Filho fosse atravessado em suas entranhas, sofrendo substitutivamente em lugar deles. Foi da vontade do Pai que Jesus fosse moído na cruz. Isaías 53:10 diz assim a palavra: todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Você entende isso? Que essa palavra aqui, agradou, a ideia na língua original no hebraico é que como Deus quis morrer, porque ele não contemplava o Filho, mas a nós. O nosso pecado nele, quando ele atraiu, foi julgado. Por isso que quando você abre Romanos 8:1, a gente vê assim: olha, agora porém nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o que ele passou, meus irmãos, temos que considerar isso. E, meus irmãos, ele provou a nossa morte. Ele teve pavor ali no Getsemane. E ele enfrentou, que coragem. E ele não precisava passar por isso, porque ele era o Filho amado do Pai. Quantas vezes ele poderia subir? Esse é meu Filho amado em quem tem todo o meu prazer, no monte da transfiguração. Esse é meu Filho amado, a ele ouvir. Ele poderia para a glória. Aí todos nós íamos para o inferno. Mas o grão de trigo, quando ele caiu na terra, ele morreu. E se morreu, produziu muitos frutos. Quem são esses frutos? Você e eu. Isso é precioso, meus queridos. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Para livrar aqueles que o Redentor substituiu de passarem por esse esmagamento pela ira divina, o Pai exigiu que o seu Filho encarnado suportasse essa moedura que vinha da sua parte, embora seus instrumentos fossem humanos. O flagelo que veio sobre Jesus foi muito mais duro e severo, porque os seus algozes, os judeus e romanos, pretenderam que ele sofresse mais do que os outros homens maus. Por isso que lá no texto base ele foi desfigurado. E ele sofreu mais. Parece que quanto mais ele sofria, mais os soldados tinham aquela ânsia de fazer ele sofrer mais. É uma coisa terrível. Para que não fôssemos pisados por Deus e os seus vergões não ficassem para sempre marcados em nós, o Pai estabeleceu que o seu Filho se sujeitasse à humilhação desse sofrimento por causa dos nossos pecados. Aquele lagar ele pisou sozinho, irmãos. Abra lá em Isaías 63. Isaías 63. Veja aqui. Isaías 63. Mas aqui tem que pular de alegria, chorar de alegria, colocar a boca no pé e falar: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o preço foi muito alto. Veja aqui, 63. Diz assim: quem é este que vem de Edom, de Borza, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Aleluia. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que
pisa uvas no lagar. Olha o versículo 3, irmãos. O lagar eu o pisei sozinho. Ele foi esmagado como aquelas uvas, foi sozinho. Não teve nenhum desempenho humano, muito pelo contrário, foram os nossos pecados que o levou para a cruz. E lá ele morreu. Meus irmãos, nós precisamos apreciar mais e verificar mais que o nosso pecado teve um preço muito grande. Não tinha condições de nós pagar, mas ele pagou o preço. Mas ele tinha que pagar porque o salário do pecado é a morte. Ele morreu, mas também nos levou a morrer nele. E essa manifestação foi para que tirasse os nossos pecados. Ele se manifestou para um objetivo: tirar os nossos pecados. 1 João 3,5. Ele falou que ele se manifestou para tirar o nosso pecado. E aqui em 1 Pedro 2,24, lembra que ele pisou no lagar sozinho? Vamos ler aqui. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Mas você não pode ver um cristianismo diferente. Levando ele mesmo, no seu corpo, o que? Os nossos pecados. Percebe aqui o tamanho do preço do meu e do seu pecado. As enfermidades de Jesus Cristo foram também de caráter moral, pois ele sofreu interiormente como se fosse culpado pelos pecados que pagava. Claro, ele pagou o preço, ele foi o injusto, ele morreu, o justo morrendo pelos injustos. É que eu e você, quem morreu naquela cruz foi eu e você, mas quem pagou literalmente o preço foi ele. Você entende isso? Compreende isso? Ele foi oprimido por Deus. Aqui, ele sofreu naturalmente como se fosse culpado pelo pecado que pagava. Eu quero dizer uma coisa aqui interessante. Todo o seu pecado, todo o seu erro, meu erro, tudo que você fez de ruim, de errado, querido, já foi perdoado. Já foi perdoado, ele já pagou tudo. E se você errar amanhã, ele também já pagou tudo. Não ficou nada de fora. Ele destruiu a morte, ele destruiu o pecado, destruiu o mundo, destruiu você e quer destruir você, quer vencer. O maior problema que ele tem é nós, porque ele tem que nos levar ainda a subjugar a nossa vida da alma, a vida do espírito. Isso é pelo trabalho da cruz, a gente vai ver mais para frente. Ele foi oprimido por Deus a ponto de sentir profunda angústia de alma, uma sensação extremamente dolorida que lhe causava a morte. O sofrimento de Cristo cabe perfeitamente às palavras do salmista 116, verso 3, que diz assim: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação da tristeza. Irmãos, esse aqui é o servo sofredor que sabe o que é padecer. Imagina que na hora da crucificação, laços da morte estavam cercando ele. Angústias do inferno se apoderaram dele. Ele caiu em tribulação e tristeza, mas ele venceu o diabo, a morte, o mundo, o inferno, venceu tudo, ele ressuscitou. Está sentado à destra do Pai e também nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Meus irmãos, que lindo é isso. Imagina o preço do seu e do meu pecado, quão grande foi para o nosso Senhor, irmãos. Por que a gente vive um cristianismo meio enlesmado, igual lesma, devagarinho? Porque nós não descansamos ainda. Porque se você descansar, você vai começar a andar descansado, e você vai começar a se empolgar tanto com o Senhor. E Hebreus termina dizendo, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, ele fala da carreira proposta. Aí você vai ter que correr. Puxa vida, irmãos, vamos correr. Se a gente começa andando na vida cristã, descansa, aí eu creio, mas você vai perceber que ele começa a nos tocar, a nos revelar a nós
muitas coisas. Ah não, isso aqui, agora eu quero, Senhor, agora eu quero. Você vai terminar correndo a carreira proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu quero te conhecer, mas eu perdi tanto tempo lá atrás. Por que eu não me reuni mais? Por que eu não li mais a palavra? Por que eu não fiquei mais em intimidade com o Senhor? A gente perde muito tempo. A gente cria ruga no rosto, mas graças a Deus que lá não vai ter nem ruga, nem mancha, nem coisa semelhante. Somos a igreja pura e sem defeito do Senhor. A humanidade de Jesus é que o qualifica a ser redentor. Sem ela, ou seja, sem as propriedades humanas, ele não poderia ser tentado, nem sofrer a penalidade da justiça divina sobre si em nosso lugar. Está vendo a importância da encarnação? Somente um homem pode substituir homens. Nós não pregamos muito que Jesus nos substituiu lá naquela cruz, mas para ser substituto, um burro, um jumento não pode me substituir lá naquela cruz. Um cordeiro não pode me substituir na cruz. Mas um homem pode morrer no lugar do homem. Foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Se fez carne, se fez homem e morreu na cruz, nos substituindo. Mas a morte não foi só substitutiva, foi inclusiva. Porque nós, pela fé, participamos da sua morte e da sua ressurreição. Isso é lindo demais. Isso é maravilhoso demais. Isso é gracioso. Isso faz a gente louvar com alegria. Algemado fui um preso. Mas, eu não sei a letra, mas é isso que nós cantamos aqui. Lindo esse cântico. Não pode haver remissão sem que o pagamento seja feito. Essa exigência do Pai é absolutamente necessária para que Ele poupasse aqueles que iriam tornar seus filhos em Cristo. Pagamento feito pelo Filho é que libera o Pai para poder perdoar, justificar, santificar. Aqui a lista é muito grande. Todo o processo de salvação do pecador é iniciado por causa do cancelamento da dívida em virtude do pagamento exigido por Deus e feito pelo Filho. Último texto, 1 Coríntios 7:23 diz assim a palavra: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. O que tem de escravizado? Não. Escravo de homens aqui, às vezes pode ser os homens que estão por detrás dos bastidores lhe escravizando. Pode ser internet, pode ser novela, pode ser, sei lá, escravo de homens, pode ser religião, pode ser qualquer coisa, e escraviza. Então nós vimos aqui hoje, irmãos, que o preço do nosso pecado foi muito alto. Somente aquele que veio do alto pôde nos dar uma salvação do alto. Caso contrário, nós estaremos perdidos. Mas a obra foi feita e nós temos mentes esclarecidas para crer na nossa morte e ressurreição com Ele. E hoje somos filhos de Deus, como aquela canção do Reginaldo cantou aqui, né? Povo de Deus, somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém. E o irmão vai fazer uma oração. Ora para nós. Papai querido, obrigado, Senhor, por este culto. Que esta palavra venha de encontro, Senhor, a nós. E que venhamos, Senhor, a cada dia mais obedecer ao Senhor, ó Deus. Que não sejamos nós, mas sim o Senhor em nós. Por isso, Pai, a cada um que está aqui presente, a todos que não puderam vir, que o Senhor continue abençoando, Deus, dando força a eles para que eles venham ouvir a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e proporcionado a nós. Te louvamos e te agradecemos neste dia e todos os dias de nossas vidas. Amém. Amém. Irmãos, graça e paz, guardados, bom almoço, até a noite, se Deus quiser.